Olá, tudo na paz? Está entrando no ar mais um programa Sem Limites pela Rede Gênesis de televisão, pelo nosso canal do YouTube. Você que ainda não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal, comenta esse vídeo, compartilha com todo mundo e também pela Sara Brasil FM, para você de São Paulo, na 101.3. Que alegria poder estar com você aqui mais uma vez. Já está aqui comigo a minha esposa querida, Bispa Camille. E aí, pessoal, tô pensando aqui, vou falar bom dia, boa tarde, boa noite. Não é nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, é oi, né? Oi. Oi, olá, tem que ser genérico, né? Nossa terapeuta Ana Paula, tudo bem? Oi, bispos, tudo bem? Oi para você que está em casa. Joia, joia. Então, estamos começando, você já sabe, nosso programa Sem Limites fala de vários assuntos, né? A gente traz sempre aqui um assunto relevante. E hoje a pergunta do programa é: a fé pode nos ajudar a crescer profissionalmente? Uma pessoa que é uma pessoa de fé, uma pessoa que lê a Bíblia, que ora, que busca a Deus, essa pessoa ela vai ter um sucesso profissional diferente de alguém que não tem fé, de alguém que não acredita. Isso pode ajudar essa pessoa a crescer profissionalmente? Então, já quero falar também do nosso canal lá, do nosso Instagram, né, na verdade, que também é o Sem Limites, @semlimites.tv. Entra lá também, nos segue. Lá você vai poder mandar seus vídeos para poder participar aqui do programa, tá joia? E aí, Ana, Camille, o que vocês acham? Eu acho que com certeza. Eu acredito que sim também. Porque tem aquela coisa, né? Tem gente que depende só de Deus. Ah, não vou trabalhar, não vou fazer, porque Deus na hora me abençoa, né? Eu já ia Aí não. fazer essa pergunta. Eu já estava com essa na manga aqui já para fazer uma pegadinha. Mas e o cara que o versículo dele é: aos seus amados Deus dá enquanto dormem, né? Inútil vos será levantar cedo, repousar tarde, comer o pão que penosamente... Não é bem assim. Então, mas tem gente que é isso, contexto. né? O cara faz tudo errado e depois, né, ele quer a ajuda de Deus. Já vou até chamar nosso primeiro vídeo da internet, do Instagram. Olha o que muita gente faz, né? A pessoa, ela tem um mês inteiro para bater as metas, para poder ter os resultados. Aí chega na última hora, ela quer a ajuda de Deus ali, né? Pode soltar aí o vídeo. Eu vou te dar tanto orgulho quando for a hora de eu ser exaltada. Se quiser colocar pra hoje, eu tô pronta, viu? Meu Deus, eu vou te dar tanto orgulho quando for a hora de eu ser exaltada. Se quiser colocar pra hoje, eu tô pronta, viu? Olha lá, né? Na última hora ali, no último dia, para bater a meta, a pessoa fala: Senhor, agora eu dependo de Ti. Sua filha né? tá pronta, né? Sua filha tá pronta. Pode completar, né? Que eu estou ok. É isso aí. Mas já que vocês já deram a resposta, né? Sim, a fé pode nos ajudar a crescer profissionalmente, né? Como? De que forma que a fé nos ajuda a crescer profissionalmente? Eu acho que desde que você, quando tem um objetivo, quando você planeja algo, se quando nós estamos falando de fé, poxa, o que eu vou fazer? A Bíblia diz que tudo aquilo que a gente pensa, que a gente deseja, a gente precisa colocar diante do Senhor. Né? Fugiu o versículo agora. Agrada-te do Senhor e satisfará os desejos do teu coração. Esse versículo, depois a gente acha falando onde que está, ele fala disso, né? Da gente planejar, né? Quando a gente planeja e entrega, a gente consagra os nossos planos a Deus, Deus ele vai agir por nós e através de nós. Então, quando a gente quer algo que a gente coloca diante do Senhor, fala: poxa, eu preciso de um emprego. Senhor, eu vou fazer minha parte, eu vou fazer meu currículo, eu vou distribuir, eu quero fazer entrevistas, né? E eu oro colocando aqui diante do Senhor. O que Deus faz? Deus abre portas. Muitas portas vão ser abertas. Você está dizendo, então, que a fé, ela nos ajuda a ter um propósito, né? A Bíblia, quando você começa a ler a Bíblia, a Bíblia, ela te ajuda a ter um propósito, a ter um sentido para a vida. Seria mais ou menos por aí. Sim, mas não é só quando a gente lê a Bíblia. Às vezes o nosso desejo nosso desejo carnal, vamos falar assim, o que eu penso, eu quero trabalhar no lugar tal, um exemplo. Entendeu? Porque a gente lê a Bíblia, assim, a Bíblia nos ensina muitas coisas. Mas quando eu tenho um desejo que é meu, dentro de mim, eu falo: eu quero trabalhar, por exemplo, meu sonho é trabalhar naquela empresa X, um exemplo. Só que para chegar naquela empresa é muito difícil.
né? Aquela empresa muito concorrida, para chegar lá eu tenho que ter um curso superior, que a gente já conhece, eu e você nós conhecemos. Legal esse tema, Camille, legal, porque eu já vi muitos testemunhos na igreja de pessoas que... Eu lembro do bispo Ricardo, lá do Rio de Janeiro, ele queria entrar numa empresa, era uma multinacional, e ele ficou todo empolgado, até tinha falado com a esposa dele, e na hora que ele foi ver lá os pré-requisitos, ele falou, mas eu não tenho curso superior, e era um dos pré-requisitos. Naquela época ele não tinha. E aí ele falou, não vou entrar então. Aí a esposa dele, normalmente a mulher, ela tem fé, sábia, né? A mulher, né? ela Tem falou, um sexto sentido que está sempre aí ela falou, operando. mas e o Deus que você serve? Deus pode abrir essa porta para você. E ele foi lá, tinha milhares de candidatos, era uma vaga só, e ele, por causa da fé da esposa ali naquele momento, ele entrou e ele foi o candidato escolhido. E ele... Tenho certeza que foi por causa da fé, porque se não fosse a fé, ele não tinha nem tentado aquela vaga, né? Tem também a questão, acho assim, tem o primeiro passo, que às vezes a gente deixa de dar por não acreditar, e também tem o caminho, né? Todo caminho ele tem intercorrências, né? Ele tem dificuldades ali. E quando você, diante da dificuldade, desiste, você pode deixar de alcançar. Então, se eu acredito que tudo coopera para o meu bem, e eu sei que esse sonho veio de Deus, então a fé vai me ajudar nisso, porque eu vou fazer a minha parte com todas as minhas forças, com toda a minha energia, sabendo que se acontecer alguma coisa ruim ali no meio do caminho para frustrar meu sonho, digamos assim, eu sei que aquilo vai me amadurecer para chegar mais preparada para aquilo que Deus tem para mim, né? Quando você falou das intercorrências, uma das intercorrências é quando você vai fazer aqueles, eu esqueci o nome, os testes em equipe, como é que chama? Esqueci o nome. Processo seletivo, né? Você está ali no processo seletivo. Mas eu já participei de muitos processos. Tem sempre aquela perguntinha, né? Se você fosse um animal, qual que você seria, né? Qual a resposta certa? Né? Qual o seu defeito? Sou muito perfeccionista. Não, mas às vezes a dinâmica não é nem essa. Às vezes você está ali em grupo, que o processo seletivo envolve um grupo. Dentro daquele grupo eles vão te dar uma tarefa e eles ficam analisando ali quem é o líder daquele grupo, quem só ouve, quem toma atitude, faz alguma coisa. Então, assim, às vezes, dentro desse processo que você falou das intercorrências, às vezes gera uma ansiedade na pessoa, porque ela fala assim, nossa, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me sobressair, eu tenho que fazer algo para poder ser notado. Então, às vezes, essas intercorrências, às vezes o medo, né, a ansiedade, estando com várias pessoas ali, poxa, você pensa, nossa, tem vários aqui, eu preciso dessa vaga, entendeu? E aí, nessas horas, eu preciso, nossa, como é que a fé vai me ajudar nessa hora? Né? Quando você colocar diante do Senhor, falando, não, Deus, eu vou passar por esse processo, eu preciso passar, porque para eu chegar aqui, eu vou ter que passar por esse caminho, né? Porque não tem um atalho, é um caminho reto e não é fácil. Às vezes vai ser difícil, vai ser complicado, mas colocando diante de Deus, como a gente falou aqui, né? Igual no caso do bispo Ricardo, da fé, ele nem tinha o curso superior necessário para aquele quesito ali. Mas, por causa da fé que ele colocou, que eu acredito que ele tem orado, jejuado, colocado diante de Deus, Deus abriu essa porta para ele. Eu acho que a fé também te faz ir inteiro, né, para aquilo ali. Quando você vai sem acreditar muito, vai só uma parte sua. Então, você não dá o seu melhor, você não faz tudo. Tem até um versículo que fala sobre isso, que é Provérbios 22, 29, né, que diz, vês um homem perito na sua obra, perante os reis será posto, não entre a plebe. Então, quando alguém é muito bom no que faz e se dedica nisso, a Bíblia tem uma promessa que essa pessoa vai ser colocada entre os reis, né? E não diante da galera que não sabe o que está fazendo. Só que para eu fazer com todo o meu coração, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, eu preciso ter fé, eu preciso acreditar que esse lugar é meu, que Deus vai me dar, mesmo não tendo o currículo mínimo possível, por exemplo. Ou, às vezes, o que acontece muito também é o contrário. Você já está estabelecido naquela empresa, você já tem um cargo bacana, e aí, de repente, há uma revés, que aí tem uma reunião, né, dos superiores, e você é mandado embora. E aí a pessoa fica muito chateada, você fala, poxa, por que eu estou sendo mandada embora? Eu sempre fui um bom funcionário, eu sempre, né, fiz muito bem as minhas tarefas, dou bem com todo mundo. E naquele primeiro momento a gente fica sem entender por que aquilo ali está acontecendo. Só que às vezes a pessoa, poxa, se essa porta está sendo fechada, é porque lá na frente acho que Deus vai abrir, acho não, né, com certeza. Deus vai abrir uma porta melhor ainda que é o que a Ana falou, né? A fé, esperando. ela nos ajuda a dar o primeiro passo, o passo inicial, eu vou crer, né? E a fé ajuda também na hora das frustrações. Quando algo dá errado,
você tem um Deus ali que vai estar junto com você, que vai te fortalecer. Vamos chamar a primeira participação aqui pela internet. O Cadu, ele entrou lá no nosso Instagram. Você também pode fazer isso. Entra lá no @semlimites.tv. Sempre vai ter lá nas caixinhas de pergunta os temas que a gente vai abordar aqui no programa. E aí, você quiser participar, você manda o seu vídeo com o áudio legal, com a câmera em pé, e aí a gente vai pôr aqui no nosso programa. Pode soltar aí a opinião do Cadu nesse assunto. Olá, boa tarde, pessoal. Passando aqui para falar um pouco sobre como que a fé pode nos ajudar no nosso ambiente de trabalho, né? Eu, quando eu era criança, eu recebia da minha mãe um valor. Eu lembro que eu tirava esse valor, o dízimo desse valor, né? Uns 10%, e era um valor pequeno, mas mesmo assim eu fazia essa prática. E depois de muitos anos, 10 anos depois, quando eu já estava trabalhando, um dia eu me lembrei disso, de quando eu era criança e fazia o dízimo. E eu me lembrei daquela passagem que Jesus fala para Pedro, que ainda nessa vida eles seriam recompensados até 100 vezes mais. E o valor que eu recebia naquela época, quando eu era criança, naquele momento que eu estava trabalhando, era exatamente 100 vezes mais. Então, a fé, ela é isso, ela vai trazer resultados mesmo que a gente não se lembre depois. Olha aí que legal a participação do Cadu. Obrigado, Cadu, pelo seu vídeo, né? Você também pode mandar o seu vídeo, como eu disse, lá no @semlimites.tv. Esse assunto que ele levantou aí é interessante, né? Porque aí a gente entra na grande polêmica da teologia da prosperidade, né? Que muita gente vem para a igreja com esse objetivo, eu vou semear. Às vezes até alguns pastores ensinam dessa maneira: não, faz a sua oferta, a sua semente, que Deus vai te honrar, que Deus vai te abençoar. E isso cria uma grande polêmica, porque às vezes a pessoa vem para a igreja só com esse objetivo, né? E ela esquece as outras coisas. Recebe a bênção e vai embora, né? Nunca mais volta. Eu vim buscar uma bênção, vou embora. Não é isso que Deus quer para nós. Deus quer se relacionar conosco. Deus quer te salvar, Deus quer transformar a sua vida. Mas a Bíblia é um livro que fala de dinheiro, que fala de oferta, que fala de colheita, né, da lei da semeadura. Você sabia, né, que dentro do âmbito profissional e empresarial, existem muitos empresários que não são cristãos, mas que são adeptos desse mandamento da Bíblia. Eles são dizimistas, porque eles entendem Tem muitos que são dizimistas, igual você falou. Tem muitos que gostam de fazer doação para obra social, para alguma coisa, porque ele acredita que aquilo ali, o fato dele, que é o que eu falei, é a lei da semeadura, né? Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. É um princípio. Então, se eu estou usando aqui dos meus recursos para abençoar outras vidas, para manter a casa de Deus através do meu dízimo, para ajudar obras sociais, de uma certa forma, o universo devolve aquilo para a pessoa, né? Se é uma lei, né? Então, tem muita gente que eu conheço, membros da igreja, que me procuram para dizer: pastora, põe lá a minha oferta. Não vou na igreja não, mas está aqui minha oferta, está aqui meu dízimo, meu parceiro de Deus. E sempre trazem testemunhos. Fui promovido esse mês, aconteceu alguma coisa. Porque se é um princípio, vai acontecer, né? Funciona como uma lei. Como a lei da gravidade. O fato, eu falo assim, eu acho que o momento mais fácil de exercer a fé é na hora de ofertar. Porque só o fato de você ir lá entregar já significa que você tem fé. Porque a fé sem obras é morta, né? Qual que é a obra da oferta? Eu ir lá entregar, é atitude. E tem pessoas, né, que, por exemplo, eu quero mudar de emprego, eu quero um cargo melhor na minha empresa. Eu vou dizimar o valor que eu quero receber de salário, porque eu sei que Deus vai honrar a minha oferta. E Deus honra, gente. Deus honra, sim, porque isso é um princípio bíblico. Aquilo que eu estou semeando no altar, Deus ele devolve 30, 60, 100 vezes mais na nossa vida. A prova disso é lá em Atos, a passagem lá de Cornélio, quando o anjo aparece para ele, né? E o anjo fala: Deus ouviu as suas orações e viu as suas esmolas, né? Então ele viu o seu coração de ofertar, de semear. Por isso que eu estou aqui trazendo a resposta do seu pedido, né? Porque e aí só depois daquela experiência
que entra a salvação. Aí Pedro vai lá, prega, eles são batizados no Espírito Santo. Mas a primeira experiência dele foi o coração generoso, foi com a generosidade. O coração, ele... Assim, se eu digo que amo, mas não faço nada a respeito disso, não existe amor, né? Então, Deus viu a atitude, na verdade, né? E a atitude estava denunciando o coração. Eu acredito muito nisso, assim, que tem essa questão do princípio. Agora, tem uma outra coisa polêmica dentro desse tema, né? Não sei qual a opinião de vocês, mas o pessoal fala muito sobre a lei da atração, né? Já ouviram o pessoal falando isso? Sim, sim. Que eu vou, se eu for no espelho todo dia e falar, você é vencedor, você vai conquistar, isso vai fazer com que você... Será que funciona desse jeito? Então, mas isso aí não é fé? Isso é fé. Isso está escrito em Provérbios. Não estou me lembrando qual é o versículo, mas ele fala, assim como você imagina em sua alma, assim você Provérbios é. 23:7. Então, tudo que você proclama, profetiza para você, na frente do espelho, ou em qualquer lugar, é o que vai acontecer na sua vida. Então, se você chega e fala para você todos os dias, não, hoje eu vou vencer, hoje eu vou detonar lá no meu trabalho, eu vou ser o melhor. Você está declarando sobre a sua vida que você é um vencedor. Agora, se você falar, ai Deus, eu estou com medo hoje... É que eu acho assim, Ana, isso aí é positividade. A positividade, ela vai te ajudar. A lei da atração, o pessoal fala da positividade, né? Mas ela tem um limite, ela vai até certo ponto. A fé já é algo maior. A fé é aquilo que move o mundo espiritual. É a seu aquilo favor, que... né? Então, assim... Vamos dar o exemplo de novo aqui do testemunho do Bispo Ricardo, né? Se fosse positividade, eu acho que ele não conseguiria, porque foi um milagre, foi um negócio sobrenatural, né? Agora, com a fé, você pode ir muito mais além, né? Vamos chamar mais uma participação do Márcio. O Márcio mandou um vídeo pelo nosso Instagram. O Márcio está lá em Floripa, e está participando do nosso programa pelo @semlimites.tv. Entra lá você também, responde lá a nossa caixinha de pergunta com os temas e você vai participar também. Vamos ouvir a opinião do Márcio. Vou responder aqui uma pergunta que me fizeram hoje, se a fé é capaz de nos fazer crescer profissionalmente. E eu não tenho dúvidas de que sim, quando nós caminhamos por fé, quando nós olhamos para os objetivos, para a missão, para o propósito que Deus colocou no nosso coração, Deus cria caminhos que não existem. E essa fé, ela nos fortalece internamente e ela nos leva para o próximo nível. Nós muitas vezes olhamos para nós mesmos e não encontramos esses talentos, mas quando nós temos o olhar da fé, quando a fé ela incendeia o nosso coração, eu tenho convicção de que grandes coisas nós viveremos na nossa vida profissional. Então, com certeza, coloque os teus olhos no Senhor, haja no ambiente de fé e você será bem-sucedido em tudo aquilo que você colocar as mãos. Olha aí, obrigado pela participação aí do Márcio, né? Como eu disse, vou repetir, você também pode participar, manda o seu vídeo pra gente pelo @semlimites.tv. O Márcio usou uma palavra agora que eu achei muito interessante, e eu já ia até falar sobre isso, que é a palavra talento. É Deus que nos dá os dons, os talentos? Quando você vê alguém talentoso, você não vê Deus ali? Não foi Deus que deu aquele talento para aquela pessoa? Eu acredito que sim, mas o talento também pode ser desenvolvido, né? E aprimorado. E aprimorado. Não, todo talento tem que ser desenvolvido. Tem gente talentosa que está aí desperdiçada, porque ela deixou... Perdida, que não apareceu ainda. Ou então não Não, descobriu o talento seu está dom. ali, ela tem um talento, mas algo emocional, ou até a própria incredulidade dela fez com que aquele talento não fosse colocado Por pra exemplo, fora. você hoje é um pregador, só que você é uma pessoa extremamente tímida. Aqui, não te conhecia, você jamais a pregar. O Tem uma talento foi multidão de 5 descoberto mil depois, pessoas, né? igual você já pregou na conferência. 5 Então, mil. mas aí eu já não vejo que era um talento, é algo que eu desenvolvi, ou Deus pode ter me dado, né, depois, pela busca, pelo desejo. Mas tem pessoas que elas já nascem, você olha para ela e fala, não, esse cara, ele nasceu para ser isso, ele não podia ser outra coisa, né? Mas Você também vê, tem muita você vê o gente- Neymar jogando futebol, não, esse cara nasceu para jogar futebol, é o talento dele. Deus nos dá também dons, talentos, né? Deus nos capacita, né? Tem muita gente que acha que não tem talento, né? Já viu? Eu tenho esse hábito de perguntar para as pessoas, qual é o seu talento? O que você sabe fazer? E a maior parte das pessoas fala, eu não sou bom em nada.
E aí você vai descobrir a pessoa é boa em um monte de coisa, faz um monte de coisa bem. Mas como ela não pôs aquilo para produzir nada na vida dela a respeito de sonhos, então ela acredita que aquilo não é um talento, né? E aí fica desperdiçado, assim. A autoestima acaba influenciando muito na questão da confiança, de saber que é bom naquilo, desenvolver aquilo ali. Eu acho que isso também pode atrapalhar muito na vida profissional, né? É Quando isso aí, você é isso não aí. se reconhece, né? Quando você não sabe que você é bom naquilo. Aí surge uma... Na igreja mesmo acontece direto, né, bispos? Tem uma oportunidade... Vou dar um exemplo meu, tá? Eu era de vários ministérios quando eu entrei na igreja. Entrei em um monte de ministério. Eu já dançava, então a primeira coisa que eu fiz foi, quero entrar na dança. Aí minha líder falou, olha, tem que ir para revisão de vida. Eu falei, tá bom, eu vou então. Aí depois tem que fazer Instituto de Vencedores. Aí fiz, pronto, agora eu posso entrar no Ministério de Dança? Aí entrei, fiquei no Ministério de Dança um tempão. Comecei a cuidar... Eu só não era do louvor, porque para cantar eu sou assim... Uma ótima pregadora, né? E aí, um dia, estava sem voluntário no Kids. E aí eu me lembro que os bispos me chamaram, falaram, Ana, é o seguinte, eu preciso de você no Kids. E eu, não, bispo, o senhor não está entendendo, eu não gosto do Kids, eu não sei mexer com criança. Eu gosto de criança, mas eu não sei. Eu não sou a tia do Kids, assim, sem chance de eu ser essa pessoa. Eu nunca vou ser boa nisso. E aí ele falou, não, Ana, eu preciso de você. Você não está entendendo, eu preciso de você no Kids, eu não tenho outra pessoa. Eu amei, então eu vou. Vou largar os outros ministérios, que era durante o culto, né? E vou ficar no Kids até estruturar, e aí depois eu volto para os outros ministérios. E aí eu lembro que eu fui assim, me achando, assim, meu Deus, o que será de mim? Porque eu não sei cuidar de criança, eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer. Na época, a gente estava vendo uma fase assim na igreja que não tinha... O pessoal que era antes tinha ido embora, então não tinha treinamento. Mas na hora que você foi, deu certo. Aí eu fui e acabou que eu me descobri muito no Kids, assim, de chegar na hora do culto, às vezes eu estava com um monte de lanche, porque as crianças falavam, ai, minha tia preferida, vou levar para ela essa comida, aquilo ali. Então, existem dons que a gente não sabe que a gente tem, e na hora que precisa e que a gente se candidata para aquilo, aí a gente descobre aquele talento e aprimora depois, claro, né? Que aí depois você faz treinamento, você descobre. Mas, às vezes, a falta de confiança é tão grande que você não se candidata para a vaga de emprego, como o bispo fez, né? Graças a Deus tinha uma esposa virtuosa do lado, que indicou, né, que aconselhou ele a fazer. Mas quantas vezes a gente não vai por falta de coragem, né? Eu vejo muito assim exemplos bíblicos que a gente usa de alinhamento do profissional com o propósito de Deus. Então, por exemplo, José, ele nunca chegaria a ser um governador se não fosse Deus. E José também, se ele não chegasse a ser governador, a fome ia matar muita gente. Então, Deus o colocou ali com um propósito, com um objetivo, e ele foi usado por Deus. Então, foi um casamento perfeito, porque José recebeu aquele sonho de Deus, sonhou, e Deus o colocou naquela posição, deu ele sabedoria, deu ele graça para estar ali, e José cumpriu o propósito de Deus ali naquele momento, né? Para isso ele resistiu ao processo, né? Então, bispo? eu acho que o momento que a fé mais nos ajuda na vida profissional é quando a gente consegue esse alinhamento. Eu estou aqui na minha empresa, no meu trabalho, mas eu também estou aqui por um propósito. Não é, tem gente que fala, não, eu vou convidar Deus para entrar na minha empresa. Não, eu vou colocar a minha empresa nas mãos de Deus para Ele usar ela da forma que Ele quiser. Né? É o caminho contrário, né? Então, lembrei de um dado que, há um tempo atrás, até interessante, todo mundo sabe que a gente tem na nossa terra a nossa escola de líderes, que assinam, né, os alunos a vencerem em todas as áreas na vida deles. Você lembra que antigamente o pessoal começou a colocar nos currículos que eles eram formados né, no instituto? E aí, quando eles iam para a entrevista, a pessoa que estava ali, né, do RH, perguntando o que é esse Instituto de Líderes, Escola de Vencedores, que a gente já teve esses dois nomes. E a pessoa explicava para ele o que era aquilo ali. Aí, aí a pessoa falava, não, hoje eu tenho uma célula, eu lidero 50 pessoas debaixo da bandeira. Você começa a falar em público, né? Sim, e isso vai te ajudando na vida profissional também. Vamos chamar o último vídeo de mais uma participação do Vinícius. Ele vai falar a opinião dele e a gente vai ter que caminhar para o final aqui. Passa muito rápido nessa meia hora. Muito rápido. Pode soltar aí, por favor. A fé pode me ajudar a ser bem-sucedido profissionalmente? Com certeza. Eu creio que a fé pode me ajudar em qualquer situação da minha vida, né? Porque a fé me leva a crer que eu posso fazer algo além daquilo que os meus olhos naturais conseguem enxergar, né? Então, quando eu creio que eu posso crescer profissionalmente, eu vislumbro
algo grande, eu vislumbro algo distante daquilo que eu estou vivendo hoje, eu vislumbro um crescimento profissional, a fé vai me fazer tomar ações e atitudes que vão me levar a chegar naquele patamar. Então, eu vou precisar estudar, eu vou precisar fazer um curso, eu vou precisar aprender um novo idioma. Talvez a minha realidade não me permita fazer isso, mas a minha fé vai me fazer vislumbrar isso e vai me dar coragem, vai me dar força, vai me dar ousadia para que eu tome essas ações, para que eu possa alcançar o lugar que eu almejo, né? Então, com certeza, a fé vai me ajudar. Mas não apenas a fé, né? Porque a fé sozinha, ela é morta. Então, a fé, ela precisa ter atitudes. Então, quando eu tenho fé, isso vai gerar atitude. Olha aí a participação do Vinícius. Você também pode participar no @semlimites.tv pelo Instagram. E aí, Bispa? Não, só queria completar aqui aquilo que o Vinícius falou, né? Na segunda parte de Romanos 4,17, fala que Deus traz à existência as coisas que não existem. Então, às vezes, você está numa área profissional almejando algo e você não vê nenhuma possibilidade de alcançar aquilo ali, mas com fé em Deus, colocando sua fé, buscando no Senhor, Ele pode trazer aquilo ali que você está buscando. Então, sim, a fé nos ajuda, sim, né? Não só na área profissional, mas em todas as áreas da nossa vida, para tudo aquilo que a gente precisar. Deus é conosco e vai ser eternamente em nome de Jesus. É isso mesmo. Eu quero terminar o programa com o texto lá de Mateus 6, quando Jesus fala, não andeis ansiosos com o que é a vez de comer, de beber, de vestir. E aí ele termina falando, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, Ele vai consertando, né, todas as áreas, inclusive a área profissional. E quero deixar um convite também para você conhecer a Igreja Sara Nossa Terra mais perto de você. Entra lá no nosso site, saranossaterra.com.br. Lá tem igrejas, você vai em igrejas, lá você vai encontrar o endereço da igreja mais perto de você. E você de São Paulo, eu quero te convidar a estar conosco na nossa igreja, na Rua Augusta, número 2027, próximo ao metrô Consolação. Sábado, às 6 e às 8 da noite, o culto de jovens, e domingo, culto da família, às 10 e às 18 horas. Segue a gente lá no Instagram, @semlimites.tv. E se inscreve no nosso canal do YouTube, compartilha, comenta, tá bom? E meu Instagram é @bispocristiano, Cristiano com CH. BPA Camille, com 2 L's e E no final. E o meu Ana, toda ela, tudo junto. É isso aí, é isso aí. Obrigado pela sua companhia. Mais uma edição do programa Eis-me Aqui. Eis-me Aqui não, Eis-me Aqui é o que eu fazia na rádio. Do programa Sem Limites. Que Deus abençoe sua vida.